Ora, bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Jogos Porcos. O podcast Jogos Porcos é aqui acompanhado pelo Paulo Silva e o João Faria. Porquê Jogos Porcos? Vamos começar já por explicar que não são jogos pornográficos. Podem ser, mas não inteiramente. Eu e o Paulo conhecemos vai fazer 10 anos. 10 anos, para o ano que vem, 2016, vai fazer 10 anos para o ano que vem. Éramos dois colegas de trabalho na CX, na grande loja de jogos portuguesa CX, em que tínhamos um grande amigo nosso e colega de trabalho, João Parrado, em que ele, cada vez que tinha um cliente que vinha-lhe com uma pilha de 30 ou 40 jogos de PS2 ou do Nintendo Wii, daqueles jogos shovelware de 5 euros que compravas nos cestos do Jumbo ao pé da caixa, ele dizia com um grande ênfase, como um bom benfiquista que ele é, epá, só me estão a trazer jogos porcos. E a partir daí ficou sempre jogos porcos. Lá está, não só pode ser um jogo shovelware daqueles que às vezes eles têm um full stack de 5 stars. Sim, um full stack 5 stars, um full stack de FIFAs, aqueles jogos que agora valem 2 milhões de euros da PS2, da Phoenix, que agora toda a gente quer esses jogos, porque comprar jogos maus só porque são raros é fixe, é uma cena. Mas também há jogos porcos que eu pessoalmente gosto. Tens aqueles double A's, muitas vezes jogos japoneses que tipo têm uma pessoa por trás, uma pessoa que tem umas ideias bué fixe, mas depois a execução é um bocado porca, daí o termo jogos porcos. Lá está, não serem jogos pornográficos ou jogos sujos, mas são jogos tipo, tem muitas falhas. Há um jogo muito bom que eu posso dizer que é um jogo porco, mas que eu adoro, que é o Deadly Premonition, que é um jogo que inicialmente era de Xbox 360 e PS3. É uma espécie de Resident Evil 4 feito por um gênio japonês, que eu estou a esquecer o nome dele, em que o jogo a nível de execução é terrível, é clunky as fuck, tem tudo para ser tipo um jogo terrível, mas depois tem tipo ali um quê de gênio, ali o suficiente para ser interessante, porque depois o jogo é bué, por exemplo, é inspirado no Twin Peaks, então tem bué a cena Uncanny Valley, o voice acting depois nunca sabes se é mau de propósito ou se é genuinamente só mau, mas tipo, é funny as fuck. É um bocado, os jogos porcos é um bocado como aqueles filmes de série B, em que as pessoas genuinamente tentam fazer uma coisa fixe, mas não têm se calhar os recursos ou ainda o know-how para a cena ser bem executada. Mas de qualquer das formas, pronto, só para dizer que os jogos porcos não é um termo pejorativo, não é só um termo mau, pode ser, mas também é uma coisa que é dear to our heart. No fundo, os verdadeiros jogos porcos são os amigos que fazemos pelo caminho. Com certeza, com certeza. E para começar, assim, só para fazer aqui, para quebrar um bocado o gelo do nosso primeiro episódio, nós, claro, vamos ter uma temática, um tema principal hoje, que é o Good Games, Bad Sequels. Basicamente, aqueles jogos que é um jogo excelente, mas que sequela do jogo que é, seja qual for, fica muito aquém. Mas se o jogo não se chamasse aquilo, é se calhar tipo o GOTY daquele ano, ou se calhar um dos melhores jogos de sempre. Mas como tem o certo nome, acaba por morrer na praia para muita gente. Mas antes disso, queria-te perguntar, e depois também se calhar vou falar um pouco sobre isso, o que é que tens jogado? Eu sei que se calhar não tens jogado tanto ultimamente, mas do pouco que tens jogado, fala-me do que tens jogado, o que tens achado sobre isso, força. Acaba por não encaixar bem na temática, mas como é uma sequela, há aqui uma sinergiazinha. E sei que tu ainda não... É uma sequela de um jogo que ambos gostamos bastante, mas sei que ainda não começaste a jogar. E que falar conceitualmente alguma coisa que me surpreendeu no jogo, que é o Death Stranding 2.
Full disclaimer, ainda não acabei o jogo. Pá, ia 2/3, uma coisa assim. Portanto, se me quiserem encher de comentários que isso no fim muda tudo, no fim, se tivesse acabado o jogo, a minha crítica estava completamente Não. invalidada, tudo bem. Mas, Fica bom daqui a 200 horas. Tens que struggle exato, durante 200 horas. exato. A começar pelo mais básico. O que me surpreende começou logo no início, que é, eu fiquei algo surpreendido sequer terem anunciado ou terem feito um Death Stranding 2. Porque, porque lá está. Se a pensar no. Eu já achava que adorei o primeiro jogo, mas eu acho que é um jogo que há ali algumas coisas que jogam. Não jogam muito a favor em termos de continuidade ou em termos de evolução ou em termos de scaling do jogo. Adorei o primeiro jogo, como disse, mas já em termos de progressão do próprio jogo, em termos de progressão da história, assim, um, um, de um exemplo específico. Para mim, o setting do jogo, acho que a parte mais interessante do setting do jogo é o início do jogo. É quando tens aquele início do jogo e a tua maior preocupação e te dizem, ok, neste setting, neste mundo, alguém morrer de uma forma inesperada é uma grande atrapalhada porque se há aqui um cadáver que não é tratado, pronto, explode tudo e vai tudo com o boda. Para mim, o jogo, não, e até, mais uma vez, eu adorei o jogo, mas para mim, o jogo nunca é tão interessante como aquele início, como naquela parte inicial que tens que levar o cadáver ao crematório, porque senão está tudo lixado e não sei o quê. E um jogo muito assente no traversal, que de certa forma depois não é vai perdendo, mas sendo um bocado amarrado àquela ideia de progressão, se tu fazeres caminhos e tal, e etc e coisas, se tens que sentir algum sentido de progressão, automaticamente vais facilitando um bocado a coisa, ou seja, o jogo é bué de agir, tens que andar ali a trepar coisas e escadas e rapel e não sei o quê, e no fim do jogo já tens veículos e caminhões e estradas e não sei o quê, e depois tipo, ou seja, ao se amarrarem um bocado àquele conceito de o jogador tem que sentir algum tipo de evolução, o próprio conceito do jogo ou o próprio gameplay loop do jogo vai ficando um bocado facilitado e conceitualmente não sei como é que evoluís a partir daí. Daí ter ficado sequer um bocado surpreendido terem querer feito uma sequela de todo. Eu percebo que, ok, é o Kojima, podem sempre tirar mais história do próprio rabo de alguma maneira. E estas personagens, e de facto o setting, aquele mundo está ali criado, de facto pode-se achar que há sempre um bocadinho mais para explorar. Mas ok, não estava à espera que fizessem uma sequela direta, uma coisa assim, e fiquei mais surpreendido. E isso foi um bocado validado quando eu comecei a jogar o jogo. E além disso, senti que quando começaram a mostrar os primeiros trailers, há ali um bocadinho de cherry picking de vamos-te mostrar, tipo, vamos fazer cherry pick de coisinhas no jogo que te parecem bué diferente. Eu acho que se calhar até para contradizer um bocado medo, alguma reação semelhante àquela que eu tive. Portanto, mostram-te uma data de coisas de how does this fit in? Olha o Sam com cabelo branco, olha uma nave escanifobética, tipo, how does this tie in? Olha, a referência a Metal Gear Solid, uau! Exatamente. Que é ainda mais estranho quando começas a jogar. Estás à espera que aquilo vá a algum lado, mas não. É só toma lá um gajo que parece um Solid Snake só porque sim. E, It's a reference! exatamente. E o meu maior choque foi exatamente aquilo ser uma coisa que eu não me lembro, ou pelo menos acho que não há assim um exemplo gritante no portfólio do Kojima, que é tipo aquela sequelasíssima, que é tipo, toma mais do mesmo exatamente, tipo, vamos só. Aquela coisa muito à sequela AAA, tipo, toma o mesmo jogo, mas vamos fazer reset a tudo, vamos tipo. O final do outro jogo quase que não interessa. Vais perder as Uh, habilidades todas, vais começar do zero outra vez for plot yeah, reasons, vais ter exato, que ser outra vez sem poderes.
Exatamente, até à própria história, tipo, tiveste aqui um final feliz, caga nisso, toma lá, e já percebi que depois na história eles vão um bocado revelar, vão um bocado justificar, tipo, há um plot reason para darmos reset a tudo e para o final feliz ter Cl- sido cl- anulado, claro que há. e, É o Kojima, e ele vai inventar qualquer coisa. exato, mas eu acho que é demasiado óbvio, eu acho que é tudo demasiado on the nose, é tipo, ok Sam, fizeste aquilo tudo, está porreiro, tipo, aquele pusemos um lacinho bonito no final do jogo e não sei o quê. Agora esquece isso tudo e vais fazer exatamente a mesma coisa, mas é outro continente. Uh, e vais fazer exatamente a mesma coisa. Inclusive, fez-me muito lembrar aquele conceito que depois virou meme do último filme de Star Wars, do Rise of Skywalker, que se virou meme, que é um bocado aquela coisa do Somehow Palpatine has returned. E, eu, e o setting do Death Stranding 2 deu-me um bocado isso. Somehow, isto é tudo a mesma coisa e somehow o vilão voltou e somehow, tipo, coisa. E isso pôs-me a pensar que no portfólio do Kojima não me lembro de ter havido assim aquela sequela cansada à AAA que é tipo só toma mais do mesmo. Sei lá, até temos o caso famoso do gênio não compreendido na altura do Metal Gear 2, que é ele próprio fazer a crítica do querem uma sequela, então vou virar tudo do avesso e vou-vos dar zero daquilo que vocês querem. E Uh, resultou. Eu, na altura, acabei o jogo e fiquei. Senti-me violado quando acabei o jogo na altura. Porque aquele fim, então, eu, na altura era um pré-adolescente, então eu não percebi o quão meta aquele fim era. Agora olho para o Metal Gear Solid 2 e foi bué à vanguarda, foi bué à frente do que ele fez e a cena com que ele jogou com os fãs, que ele queriam tanto um Solid Snake, ele fez tudo do avesso e depois fez a cena toda de aquilo ser tudo uma simulação. Pá, agora acho genial, mas na altura fiquei mesmo tipo, what the fuck, meu? E eu acho na que foi. altura Eu na altura rejoguei bastantes vezes deve ter sido dos jogos que eu mais rejoguei na altura foi o Metal Gear 2 e sinto que na altura eu vivia um bocadinho isolado da recepção ao jogo, portanto, portanto, foi daquela coisa que eu depois quando eu apercebi que tipo, a malta odiou tipo, o Metal Gear 2 foi um bocado que eu comecei a olhar para trás, ou tipo, am I wrong? Sou eu que estou errado? Tipo, eu acho que gostei do jogo, mas sou eu que estou errado. E mesmo as sequelas consequentes do Metal Gear e coisa e tal, acho que havia sempre qualquer coisa para puxar ou qualquer coisa para inovar um bocado, ou quer seja, pronto, o plot do Metal Gear é toda uma outra coisa. Mas mesmo quando havia sequelas que pareciam fanservice ou só tipo a atrofiar, eu acho que não me lembro de ver assim uma sequela zorra como esta. Acho que foi o que me surpreendeu mais no jogo. Lá está. O que prende mais naquele jogo e quando vais à bola com o Death Stranding, o que te prende é aquele gameplay loop de vou fazer entregas, vou ser estafeta da FedEx e Basicamente o post-dead game, que é vai jogar uma cena que é um trabalho, basicamente, depois de sair do teu exatamente, trabalho. exatamente, mas isso ligado com eu tenho opiniões sobre o plot do primeiro Death Stranding, uh, mas mesmo assim, tipo, eu tentei, acho que há ali muito Kojima a cheirar as próprias bufas, mas mesmo assim eu senti que havia ali um driving factor qualquer que, ok, posso não ir completamente à bola, posso não achar que isto é a escrita mais extraordinária, posso achar que isto está cheio de tropes de Kojima, etc e coisa, mas acho que mesmo assim ainda agia tudo em serviço de apresentar-te aquele mundo e por alguma intriga e por algum muito sobrenatural completamente descanifobético ali. E dei por mim a tipo, e eu acho que neste jogo reduzi muito a minha percepção de tudo, reduzi muito tipo, não sei acho que não sou só eu a não me importar, eu acho que o plot e as personagens não sinto aquilo a juntar nada àquilo que se passa, e muito mais que o primeiro,
vejo-me a reduzir, vejo a minha experiência com o jogo ser resumidamente, a resumir-se mesmo só com aquele gameplay loop, e sempre que me tentam vender que há story beats que interessam e não sei o quê, nas primeiras horas ainda estava ali investido a ver o que é que me iam mostrar de novo, e quando não é nada, e quando acaba por ser nada de novo, ou remete muito para aquela coisa do vamos fingir que há aqui alguma coisa, mas afinal os eventos do primeiro jogo quase não importaram para nada. Estou ali muito. Já estou acalmadíssimo e estou mesmo só deixem-me fazer as minhas entregas, porque o resto aqui que se passa não me sinto muito ligado, e, e sinto que aquilo que eles tentaram fazer um bocado para justificar aquilo ser uma sequela a marcar os pontos todos, eu acho que também contribui para, ou seja, tentam, tentam introduzir tantos mais gadgets e tantos mais coisas e tantas mais. Gímicas. Exatamente. A sensação que eu tenho é exatamente essa. Parece que estão-te sempre a querer justificar porque é que esta sequela existe. E até ouvi dizer que, até ouviu-se dizer que eles iam se focar mais no combate, para haver opções de combate mais diversificadas e não sei o quê, né? Que também foi uma coisa que eu nunca percebi muito bem, que eu acho que o diagrama Venn de pessoas que não gostaram, que gostaram bué do Death Stranding e que jogariam uma sequela, mas gostavam que havia mais ênfase no combate, eu acho que, não sei se isso existe. Portanto, eu acho que a malta que foi à bola com o primeiro jogo, não sei se estavam ali naquela do eu gostava era que houvesse mais armas e Mais mais coisas, não porrada, sei o quê. mais armas. Yeah, exato. E ainda mais que no primeiro, eu acho que o combate é completamente. Eles tentam, contudo, dar tantas armas e tantos tipos de granadas e tantas coisas, e tem que sempre que haver alguém a explicar-te: olha, esta nova coisa que tu tens acesso, esta nova granada que cria um holograma para enganar os guardas, ou whatever, isto é bué. E eu desde o início do jogo dou por mim a otimizar, a fazer streamline ao combate de maneira que podem-me dar todas as opções de stealth possíveis, imaginárias, e eu, para mim, na minha experiência, não há nada que seja tão eficaz como entrar numa base inimiga, deixar que eles me detetem, ficar ali à entrada e eles vão assim em feeling indiana a ter comigo, e eu mando-lhes uma granada nos cornos a cada um e A tipo. chamada filinha pirilau. Exato, e eu acho que se estivesse ali com stealth e com granadas holográficas e a esconder-me e não sei o quê, rebel, demorava 20 anos para limpar uma base, e ainda por cima, eu sinto que não percebo sequer haver stealth naquele combate, porque é tão mais ineficaz do que só entrares para lá e desatares a mandar granadas para cima de toda a gente. E, no entanto, até o próprio tu desbloquear dessas armas e esses novos gadgets e não sei o quê, parece que tem que te sentar num banquinho e dizer: olha, agora tens acesso a esta arma que faz isto, e tu fixe. E eu entro mais noutra base inimiga e encho toda a gente de granadas, limpo aquilo em 5 minutos e está feito. Há um exemplo muito específico disto que eu estou a dizer, que é a certa altura deparas-te com umas minas todas XPTO, que são tipo umas minas, mas são uns robôs tipo Seekers que se detectam, vão atrás de ti e arrebentam-te na cara. E tu, ei caralho, como é que eu agora me vou dar com isto? Tipo, na missão exatamente a seguir, dão-te um fato de camo que te torna indetetável a essas merdas. Mesmo quando estás dentro de um caminhão, as minas não dão por ti, porque o teu fato de camo te torna invisível as coisas, mas whatever. E é isso, é tentar encher chouriço onde o próprio conceito do jogo não te permite que encha chouriço, portanto, dou por mim ok, ainda continua como gameplay loop e como visual e como technical achievement, continua a ser bué melhor do que... E mesmo que eu não vá à bola com a história que me estão a contar, mesmo assim a direção das cutscenes e não sei o quê, e os atores, e o motion capture e os gráficos, é tudo bem melhor do que 99% das merdas que tu vais jogar, mas muito mais que o primeiro eu dou para mim reduzido a deixem-me só fazer o meu cosplay de estafeta e não me chateiem, eu não quero saber porque é que eu não quero saber a backstory do gajo que pilota a nave, que whatever the fuck. Yeah. E foi isso que de facto me surpreendeu, porque não me estava à espera de. Lá está. Eu acredito bué que haja, com o sucesso do primeiro, haja aquelas pressões de ok,
podes fazer um IP novo daqui a uns tempos, mas faz lá uma sequelazinha à malta que é para. Ou então é só mais uma desculpa para o Kojima continuar a trabalhar com aqueles atores todos conhecidos que ele adora. Convidar os amigos todos para o estúdio no Japão Exatamente, para se canar os pés, principalmente às atrizes, que exatamente. é importante para plot reasons. Até porque lá está, mais do que no primeiro, eu dou por mim a descobrir as novas localizações e os NPCs com que falas, e sempre que se revela mais uma pessoa, eu fico a pensar de certeza que isto é alguém conhecido ou algum amigo do Kojima. Eu devia saber quem é esta pessoa, acho que me estou a cagar, mas foi assim um choque um bocadinho daquilo que eu não estava à espera do jogo. Mesmo já tendo visto uma ou duas reviews que dizia essencialmente, se gostas de Death Stranding, isto é mais do mesmo. Portanto, se gostas de Death Stranding, joga porque é mais do mesmo. Se não gostas, também não vais à bola com este. E eu, tipo, ok, mas mesmo assim, tipo, não estava à espera de ser uma coisa tão by the book, tão cansada. É isso, eu acho que me pareceu mais do Death Stranding 2 é um bocado cansado. Continua a ser, lá está, como disse, continua a ser uma sequela cansada de um nível de produção e um nível de execução melhor do que tu vais experienciar na maior parte da oferta que tens. Mas mesmo assim, vindo de quem vem e com o pomp and circumstance todo, não me estava à espera de sentir isto em relação ao jogo. Eu acho que o Kojima, neste momento, desde que saiu da Konami já há muito tempo, e já mesmo na Konami, eu acho que ele funcionava muito bem quando ele trabalhava com um dos o outro writer que escreveu os Metal Gears com ele, que era o Tomokazu Fukushima, Uhum. que basicamente foi o gajo que escreveu as conversas todas de codec e escreveu praticamente a história dos jogos todos, desde o primeiro até ao SID 2. Isto é, ainda escreveu o 3 e ainda fez o SID 2. Eu acho que esta era a pessoa que trabalhava em perfeito sinergia com o Kojima, porque o Kojima tem aquelas ideias bem over the top que nós adoramos, mas ele precisa de alguém para estar lá a agarrar, para ele não flutuar só ir para o espaço com as ideias dele. Ele precisa de alguém para dar-lhe ground para as ideias dele ficarem grounded. E eu sinceramente acho que o Tomokazu era a pessoa que, ok, Kojima, tens essas ideias todas, mas vamos meter estas de parte, se calhar para uma sequela, vamos só usar estas, ok, Kojima? Pronto, respira. Porque eu imagino que o Kojima neste momento agora, como tem o próprio estúdio dele, ele neste momento, as pessoas querem os jogos dele, não, ele não tem que fazer os jogos porque a empresa lhe pede, ele faz agora o que quiser e as pessoas querem só que ele dê jogos, seja o que for. Por isso eu acho que lhe fazia muito falta esta pessoa para que ele seja mais grounded a nível de storytelling e pronto, porque se calhar tu tinhas aqueles momentos em que ficavas tipo, quando o Kojima quebrava, broke the fourth wall, mas não era uma cena tão over the top como o Death Stranding é. Não que eu desgoste disso, mas se calhar depois em demasia começamos a ficar tipo um bocado, se calhar devias parar de cheirar os teus peitos porque já está a ser too much, my bro. Eu não acho que se calhar o Kojima tenha um ego muito inflamado, porque ele é só quirky e estranho na maneira dele, e isso é o que faz ele ser especial. A forma como ele escreve os personagens, que não são que uma pessoa não, tipo, os diálogos, as pessoas não falam daquela forma na vida real, por isso ele faz as coisas todas muito à maneira dele, como um bom realizador que ele gostaria de ser de cinema. Por isso ele faz tipo os filmes, entre aspas, à forma dele, mas acho que ele precisava muito de uma pessoa que não lhe dê tantos beijinhos no cu e palmadinhas nas costas e que esteja ali para tipo contrariar as ideias dele, que acho que é isso que ele precisa para, tipo, para realmente ele chegar aos níveis de genialidade que foram o primeiro, o segundo, o terceiro, whatever the case, porque pronto, não que o Death Stranding seja mau, eu adoro o primeiro Death Stranding, foi um dos meus jogos favoritos no ano que saiu, e saiu mesmo no final do ano, por isso que saiu mesmo na altura perfeita para ser Game of the Year para mim. Mas é pá, acho que o overall dos Metal Gears tem um impacto, acho que vão deixar um impacto na indústria de videojogos e nas pessoas muito mais long lasting do que o Death Stranding vai deixar, porque também o Death Stranding depois também tem aquele game pelo que nem toda a gente gosta, mas pronto, isso são outros 500.
Mas epá, eu estou à espera que eventualmente o Death Stranding saia para PC e aí eu irei jogar. Ou então, eventualmente, se acontecer eu arranjar uma PS5, eu jogarei então. Não tenho pressa. Não foi daqueles jogos tipo, imagina, eu com o Final Fantasy Rebirth, 7 Rebirth, eu tive que pedir uma PS5 emprestada para jogar o jogo on release, porque eu não queria ser spoilado. Foi só pela questão que não queria ser spoilado pelo Instagram ou por whatever que acontecesse. Death Stranding não estou assim tão preocupado com spoilers porque É aquilo, whatever. não há nada que tu vais ver Tipo, fora de contexto da Death Stranding que te yeah, vá tipo, explicar. exato, não vais ficar tipo, oh shit, afinal a Aerith não morre, tipo, esse tipo de cenas, tipo, Yeah. não vai haver ali uma cena que eu vejo no Instagram que eu fico mesmo tipo, oh shit, foda-se, tipo, tu mesmo agora se me contasses o plot todo, eu provavelmente depois quando fosse jogar já não me ia lembrar de grandes coisas, por isso eu não me preocupo, certos jogos não me preocupo muito com spoilers, na altura o Final Fantasy Sky eu queria muito só saber o que é que era diferente, o que é que estava diferente do jogo original, para não me spoiler, e assim que acabei o jogo tipo uma semana e meia, fiz tipo um bocado de speedrun, devolvi a PS5, revendi o jogo à Sex, por isso basicamente eu aluguei um jogo PS5 por 25 euros, 2 semanas para aí. Não há clubes de vídeo, mas ainda há, se quiserem, vão comprar os jogos à Sex e depois vendam de volta. É tipo clube de vídeo. É tipo isso. Eu Um, acho que se agora se te quisesse spoiler ou contar alguma coisa da história também não conseguia, portanto, estás salvaguardado. Está-se bem, está-se bem, está-se bem. Mas é realmente alguma coisa que eu pá, não tenho pressa. Se o jogo sair para PC, eu sinceramente nem o vou comprar, a não ser que seja numa promoção, porque eu não quero pagar 70 euros. Eu recuso-me a pagar 70 euros por um jogo neste momento na minha vida, não por falta de dinheiro, mas por uma questão de princípio. Acho too much os preços que me estão a pedir pelas merdas. Um, e eu espero por uma promoção eu vou sacar o jogo. E depois, eventualmente, quando o jogo ficar a um preço que eu considero que vale a pena, compro o jogo de bom grado. Muita vez, isso aconteceu, por exemplo, com o Sekiro. Eu comecei a jogar o Sekiro pirateado, gostei tanto do jogo que fui comprá-lo um dia a seguir. Por isso, eu nem 4 ou 5 horas joguei, tipo, não, eu vou comprar mesmo isto for real. Um, por isso, já. Fiz uma coisa semelhante com o Disco Elysium. Sabia lá eu que quando chegasse à altura de comprar físico o director, como é que ele se chama? O Director's Cut Bajoras, já aí estava a dar dinheiro a uma empresa que já não era a mesma coisa Já ou que este estava prestes a correr com os artistas originais, portanto Já isso ias tem estar toda. ias começar a fazer parte do problema. Lá está. Exatamente, exatamente. Portanto, mas sim. E só para finalizar um bocado, eu também pensei nisto porque o que o Kojima adorou dizer na altura quando saiu o primeiro, era que ele tinha feito um género novo de jogo, que era um Strand Game, Strain type game, yeah, yeah. Strand type game. Para crédito dele, de facto, podemos dizer que um bocado o core gameplay do Death Stranding acaba por ser um bocadinho inovador, tipo, no sentido em que conseguiste fazer um jogo, na altura em que aquilo saiu, em que já tinhas um historial de jogos, tudo, a tentar fazer tudo e mais alguma coisa, ele conseguiu fazer um jogo em que the whole point é o caminho, é o traversal. É Tipo, andar, yeah. É só e, andar. e por aí, ok, tudo bem, tudo jóia, mas o conceito de lançares um jogo e dizeres, olha, está aqui um novo género de jogo, e depois quando lanças uma sequela é exatamente igual, já não sei que tipo de crédito, que tipo de plafond é que podes dar a uma ideia dessas, se está aqui um novo tipo de jogo, mas o que conseguimos fazer com este novo tipo de jogo é literalmente só este jogo. I mean, o gameplay não havia de mudar muito, além do combate agora ter mais combate, que eu acho que não precisava, sinceramente. Eu acho que o, Lá o, whole, está. point, o whole point do jogo original é tu seres bué frágil. E isso fazia parte do gameplay loop, tinhas que ser bem cuidadoso com as coisas que carregavas, tipo, os encounters, não era para ser encounters, normalmente tinhas que fazer sneaking, porque eras frágil, eras uma pessoa sem Exatamente. treino militar, não eras um super soldado. É um bocado de fazer contraste com o Metal Gear Solid, que era um one-man army, matava tudo. Por isso, terem introduzido muito gunplay na sequela, eu fiquei tipo,
eu não pedi isto, mas percebo que isso seja para trazer aquelas pessoas que achavam o jogo uma seca por não ter combate nenhum. Aquelas pessoas tipo, o andar é uma seca, mas se tiver ali uma metralhadora para dar uns bagaços já é fixe. Eu Lá percebo que está, se calhar. eu mesmo assim acho que essas pessoas, se pegarem neste jogo, a esmagadora maioria do jogo continua a ser andar de um lado para o outro. Tens mais armas que não servem para nada no combate. O que interessa é a malta comprar o jogo. Pois, pronto, se afinal não é o Call Lá of está. Duty, e pronto, o dinheiro já lá está. Isso é que interessa. Mas, pá, acho que foi mesmo o Kojima a tentar, tipo, não digo casualizar, porque o jogo em si, por si mesmo já é um jogo bué, tipo, casual friendly, é muito fácil de jogar. Uh, Só se não gostares de ver filmes é que não vais gostar do jogo, porque o jogo é bué story driven, como toda a gente sabe, é o clássico cutscenes de 3 horas, se for preciso. Yeah. Porque o E resto eu do não jogo em si é bué subscrevo. simples. Eu até nem subscrevo quando a malta diz, quando a malta critica coisas como o Metal Gear e diz, o que ele queria fazer, nós sabemos, por admissão própria dele, que ele queria ser era realizador de cinema e fazer filmes e não sei o quê. No entanto, eu não olho para os Metal Gears, por exemplo, que também padecem de cutscenes de 3 horas a torto e a direito. Eu nunca senti que, ok, isto está aqui uma história que era melhor adaptada para filmes. Se ele deixasse de fazer jogos e fizeste isso num filme, escusava de fazer cutscenes de 3 horas porque ele aqui está a tentar fazer um filme. Eu nunca senti isso muito na história do Metal Gear porque eu acho que aquele mundo e a ação do jogo e o gameplay loop do jogo está tudo muito ligado e eu acho que uma coisa serve muito a outra. Eu acho que o setting do Death Stranding é um bocado ao contrário. Eu acho que o setting do Death Stranding, sim, e a história e aquele mundo que ele tenta dar vida e não sei o que, e a história que ele tenta contar ali, eu acho que às vezes é um bocado divorciada da ação do jogo, ou é um bocado, não bate muito certo com, lá está, com aquilo que eu estava a dizer, de terem que te vender um gameplay loop que tens que sentir que estás a progredir e tem que haver uma evolução, etc. E eu acho que a história não bate muito certo com o gameplay loop do jogo. Eu acho que o setting e a história do Death Stranding, sim, eu acho que era muito melhor tratada em Adaptado formato a de um filme. filme do que, por exemplo, o meme das cutscenes do Metal Gear. Supostamente agora é o filme ou a série que estão a fazer do Death Stranding? É filme. Acho que é filme. Mas também já disseram que vai ser uma história separada dos jogos. Não sei se isso para bem ou para mal, vamos ver. Ah, eu estou sempre um bocado de pé atrás com cenas relacionadas com videojogos, porque normalmente corre tudo um bocadinho mal. Ah, o Fallout foi um bocado a exceção à regra, tirando um ou outro defeito que eu tenha a apontar, mas de resto acho que dei they did it pretty well. Mas epá, já não é como era quando era puto, quando tipo, ei, estão a fazer um filme do Resident Evil, ei, estão a fazer um filme do Final Fantasy. Eu ficava, uau! E tipo, ficava entusiasmado até que o filme chegasse ao cinema. Tipo, já não. E Já estou bué, depois, já estou bué jaded, porque já saiu tanto cagalhão que eu já sei, não. o Spirits Within quebrou a nossa psique toda, eu sei. Por isso, tipo, uma pessoa já está tão jaded que tipo. E depois, tipo, eu sei que é uma unpopular opinion, mas eu acho que a série de The Last of Us é horrível. A Season 1 Confere. teve uns bons momentos, mas overall é horrível em todos os aspectos. É que o problema nem é a atriz, nem vamos por aí, nem vamos começar por aí. Não que eu acho que seja a melhor pessoa para caracterizar a personagem que tinha que caracterizar, mas eles tipo, acho que alteraram tanta coisa e deram tanta ênfase a outras que não faziam sentido, que acho que não, de todo não sabem o que estão a fazer ali. O Fallout, em contrapartida, eles sabiam, a pessoa que fez aquilo sabia muito bem o que estava a adaptar, e consegues ver durante toda a série, eles fazem um pequeno winkzinho para ti, não diretamente, mas consegues ver que certas cenas são tipo, ok, this is a reference to isto, e as coisas são feitas com um bué respeito e bué cuidado. Tipo, ali nota-se que eles estavam tipo, como um bebê recém-nascido, com bué cuidado a agarrá-lo para não cair. Last of Us foi tipo, forget about it. YOLO, faz tipo um episódio sobre duas personagens em que tu só lestes sobre isso num papelinho com 2 parágrafos de texto. Thank you.
Eu acho que a diferença, como tu estás a dizer, eu acho que a diferença do Fallout é, eu vou roubar isto porque já não me lembro quem é que o artigo que eu vi sobre isto, ou um artigo ou um vídeo, a dizer que a fazer uma comparação do género, como estavas a dizer, naquelas adaptações iniciais nos primórdios, vamos fazer um filme do Street Fighter com o Van Damme. Na altura os jogos eram uma coisa muito diferente, ou seja, se tu, o próprio conceito de tu quereres adaptar um fighting game de arcada para fazer um jogo, ok, tens que tomar muitas liberdades e tens que fazer uma coisa completamente diferente e a própria coisa que tu estás a adaptar é um bocado uh, e Porque com o tipo, passar do tempo, esses jogos não tinham história. Aliás, exato, tinham história só para meteres nos manuais e nas intros da arcade. Até o Mortal Kombat era a mesma coisa. E eu, tanto o Street Fighter como o Mortal Kombat, consigo olhar para ambos e tipo, não são filmes bons, mas são filmes com o que têm, conseguem tipo usar aquilo de uma forma boa light-hearted e levar aquilo tipo, não tipo serious business. Tanto um como o outro levam a cena boa na brincadeira e boa light-hearted, e esses filmes tornam-se divertidos de se ver por causa disso. Mais o Street Fighter, que o Street Fighter acaba, aquele foi o deboche, que foi fazer aquele filme com o Van Damme completamente cocainado, e a pinar com Kylie Minogue, entre takes, por isso é que ele foi uma debochada de todo o tamanho para fazer aquele filme. O Mortal Kombat tinha bué talento a nível de atores, mesmo que martial artists, por isso a coreografia do Mortal Kombat é excelente, a banda sonora é excelente. São filmes que consegues, na altura que qualquer pessoa com que tu fosses falar, na altura que tinha visto esses filmes, as pessoas adoravam os filmes, porque era o que tinhas. E eles não tinham quase história nenhuma para adaptar. Eles tinham que inventar muita coisa. Por isso, tipo, agora, quando nós vivemos na época em que os videojogos são uma storytelling machine, que as pessoas conseguem equiparar a filmes que ganham Oscars, é uma cena bué séria, bué deep e bué, já, pronto, já é uma cena que é levada a sério por toda a gente. Eu agora tens de tratar o sócio Matilde com muito mais respeito do que antigamente avacalhares bué. exatamente. Não Muita coisa mudou, passaram 30 anos. Só que Exato, a eu, hierarquia já não é. Na altura dos Street Fighters e dos Mortal Kombat da vida, tu podias estabelecer muito bem, até como art form ou só como veículo para contar uma história. Havia de facto uma hierarquia em que o cinema ainda está muito acima do que aquilo que é a história nos videojogos, ou os videojogos como mecanismo ou como forma de arte, ou etc. e tal, que são uma coisa muito mais recente. E eu acho que aquilo que tu vês, por exemplo, no Last of Us, como estavas a dizer, ou a diferença entre o Last of Us e a série do Fallout é a maneira como eles adaptaram o Last of Us. Parece que ainda vivem muito naquela hierarquia. Ok, vocês fizeram um jogo que teve este impacto e teve esta história e que resonou com um bué da malta por causa da história e da maneira como foi contada, etc. Mas nós somos televisão, nós estamos aqui e vocês estão aqui. Portanto, nós sabemos o que é melhor para vocês, portanto, nós vamos adaptar isto à nossa maneira e que se lixe a experiência que tu tiveste com o jogo, nós vamos contar esta história à nossa maneira. E a série peca bastante por isso. Eles acharem que vamos dar aqui reshuffle e vamos contar isto desta maneira e vamos inserir aquilo que queremos inserir. E a série do Fallout é isso. Há muito mais paridade no sentido de, ok, nós respeitamos o que foi feito aqui, vamos adaptar isto como achamos, ou tratar, como disseste, dar outro carinho ao source material, porque pomos as coisas um bocado em patamares iguais e a maior parte das adaptações de videojogos ainda parece que ainda põe as coisas em hierarquias diferentes. Quando se comparares o estado do cinema e o estado dos videojogos hoje em dia, já não há moral nenhum para tu dizeres que videojogos é uma forma de arte inferior em relação ao de cinema que se faz hoje em dia. Sobretudo estamos a falar de coisas mais mainstream, blockbusters e etc e tal. Tu olhas para o estado do que seria o equivalente aos jogos AAA, ou vês o cinema AAA e está nas lonas comparado às coisas que se fazem em videojogos hoje em dia. Portanto, já não há moral nenhum, antes pelo contrário, em tu tratares um source material, por exemplo, como é o Last of Us, e achares que vais fazer melhor porque we're TV, trust us. epá, até se formos ver a nível de valores que cada indústria faz, os videojogos já
há alguns anos que faz muito mais dinheiro do que o cinema. Por Exatamente. isso, já nem, se já o cinema podia só tipo, ok, queres adaptar videojogos, não inventes. A história do jogo, Exatamente. a história já lá está toda feita, é só literalmente fazer, recriares tudo como é nos jogos. Não precisas de inventar nada. As pessoas ficam contentes se fizeres literalmente um remake one-to-one. Claro, não vais conseguir. Numa série, se calhar consegues ter mais episódios, mas num filme vais ter que cortar cenas. Usa só os story beats principais. Acho que não é difícil. Mas isso, pronto. Exatamente. Há malta Por que isso é depois que eu não pensa. imagino como é que se faz uma adaptação, por exemplo, de um Metal Gear com todas as nuances e todos os fourth wall breakings e todos os tropes possíveis e imaginários. Eu não sei como é que tu, a não ser que tenhas toda a liberdade para ser o maior Kojima fanboy do mundo, eu não sei como é que tu adaptas isso sem se perder muito, como foi o exemplo do Last of Us, não sei como é que tu adaptas tudo isso sem se perder muito do que é o original. Acho que sinceramente há aquelas coisas que mais vale tipo, leave it as it is. Sim. Don't even try it. É. Acho que é preferível assim. Então, fazendo agora só um pequeno speedrun ao que eu tenho jogado. Eu tenho jogado algumas coisas, tipo aos pedacinhos, tenho jogado tipo, em vários sítios. Tive de férias recentemente, por isso passei grande parte das minhas férias a rejogar Resident Evil 3. Porque há uma coisa que inventaram há pouco tempo, não, já há uns anos. A malta inventou uma cena que é os Retro Achievements. Tu basicamente consegues, registras-te num site, fazes login no emulador, então basicamente podes ter achievements nos teus jogos de PS1, PS2, Game Boy, Super Nintendo. Para jogar jogos que tu gostas, bué, ou que são os teus jogos favoritos, tipo, teres uma razão para jogá-los, para fazeres tipo, os desafios que as pessoas queriam, é excelente. Tenho estado a fazer a platina, vamos assim chamar, do Resident Evil 3. Ainda hoje de manhã acordei e fiz mais um achievement, já só me falta 2 para a platina. Quando eu vejo Um, aqueles artigos de quando estão jogos para sair e saem Trophy List Reveal, tu és o público-alvo para esse tipo de coisa. não, eu não sou o gajo de fazer platinas de todo. Tenho gostado bastante de fazer platinas destes jogos retro, desde que descobri o Retro Achievement, porque dá-me mais razões para rejogar aqueles jogos que eu já gosto bem de rejogar, porque tipo, ok, é como se tivesse tipo side quests novas para fazer no jogo, estás a perceber? Mas não, de todo, eu tenho para aí fiz 5 platinas na minha vida inteira, ou 6 foi muito, em 20 e tal anos que existem achievements. Por isso não sou o público-alvo de todo. Não quer saber de gamer scores, não quer saber de trophies. Tipo, se eu gostar muito, 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 muito do jogo, se calhar vou querer fazer platina, mas nunca me preocupo com isso. Depois tenho jogado também às vezes, não jogo tanto que só jogo no quarto na Sega Saturn, um jogo para a Sega Saturn japonês que foi fan translated recentemente, não sei se foi este ano, se foi o ano passado, que é o Barok, um jogo que teve um remake na PS2 e na Wii, que é de onde muita gente conhece o nome, é daí, mas o jogo inicialmente era um jogo PS1 e Sega Saturn exclusivo do Japão. É basicamente o proto dungeon crawler roguelike que agora é moda, agora toda a gente faz. Era basicamente isso, mas em 1000 e troca passos. Eu até vou-te aqui confirmar. Barok. O jogo já é bem antiguinho, mas é super fixe. É um dungeon crawler de primeira pessoa. É de 1998. Primeira pessoa. Tipo, toda a estética é super tipo Geiger, tipo monstros que ou são super fálicos ou são tipo cenas tipo, completamente alienígenas, bué estranhas. Tem tipo uma ambiência. É tipo, estás a ver como é que se chama aquele jogo da From Software, o Kingsfield. Sim. Estás a ver? Tipo, é tipo a cena tipo Kingsfield, mas com cenas bué tipo estranhas e bué difícil. Mas é super fixe. Lá está, é roguelike. Tipo, olha, vou fazer uma run a ver até onde é que chego. E tipo, a banda sonora também é super fixe. É só drones e barulhos metálicos, que é tudo depois super futurista. E é super difícil. Mas mesmo assim tem um fim, ou seja, há Tem. Aquilo, tipo, Ok. aquilo é tipo. É como os roguelikes de agora. Tipo, tens Né? tipo. Fazes uma escalada pela dungeon até um boss. Passas o boss, depois a seguir fazes outra escalada, tens outro boss. Tipo, basicamente tens vários bosses cada vez que fazes tipo X floors da dungeon chegas a um boss.
tem um fim, sim, não, mas lá está, cada vez que jogas, a dungeon vai-te randomizar, os drops, tudo isso. É super fixe. Esteticamente, para mim, é mesmo moá, que é tipo, é aquela estética, tipo, porque não é em 3D, é tudo ainda tipo pixel art. Então epá, eu curto, bué. Não é para toda a gente, mas para mim é mesmo daqueles jogos que eu só os descobri agora e adorei. Um jogo que eu sei que tu gostas muito, que eu também ando a jogar recentemente, Demon's Souls. Estou a jogar na PS3, estou a ser rijo. Uh, Derrotei ontem o Old King Alan, sem aziar muito, só perdi 2 níveis. Ele só me roubou 2 níveis, não aziei muito. Mas já estou a curtir também. Eu curto o facto do combate ser muito mais menos caótico, tipo ser uma cena muito mais metódica, mais tipo um jogo de xadrez e não aquela cena frenética que o Elden Ring é, em que o boss faz-te um ataque com 70 strings de combos e roll e tens que estar só a fazer panic rolls em frames perfeitos. Eu sinceramente já não gosto disso. Já é um tipo. Eu acho que o Demon's Souls ainda tem aquela coisa que acho que eles próprios ainda estavam a aprimorar a fórmula, mas mesmo assim ainda havia muito de olhem para isto, vocês gostam disto, vocês vão à bola com isto. Quando com o progredir, como estás a ser, quando chegas ao Elden Ring, já é ok, nós sabemos que vocês vão papar isto tudo e vocês querem ser suadões, portanto, toma lá um boss com Parkinson e tipo, e agora faz o que quiseres. Eu acho que eu rejoguei o jogo quando O saiu remake. na PS5. Continuo a achar que é o jogo. Não sei o que é que isso diz sobre esta geração e sobre a PlayStation 5 em si. Isso Continuo a poderá, achar que é o jogo, isso, que é o jogo mais bonito da PS5. isso com certeza vai ser tema para outro episódio e falarmos desta geração e o quão ah, fraca tem sido. Sim. Porque Mas eu, tenho muitas opiniões sobre isso. eu próprio tenho muitas opiniões sobre remakes desnecessários, mas eu ponho isso tudo de lado e sou hipócrita no que toca ao remake do Demon's Souls. Adorei rejogar o jogo é estupidamente bonito e bem desenhado. E lá está, não jogava. Foi a primeira vez que rejoguei Demon's Souls depois de já ter jogado os outros Souls todos. E, e sim, notas que há menos apelo ao ser suado, a própria dificuldade do jogo, mesmo fora disso, é muito mais forgiving porque tens bosses principais que são muito gimmicks. Mas eu acho que até isso dá uma levidade ao jogo, porque tu saberes que, lá está, nem todos os bosses vais ter tipo dodge roll, frame perfect coisa e não sei o quê. De vez em quando tens lá um gimmick boss, tipo, ok, este só tens que lhe dar castadas nos calcanhares e o gajo cai para o lado. Ou este boss é cego, portanto usa Não isso a teu é? favor. Eu gosto muito mais disso em que tipo descobrir o boss ser um puzzle e tu descobrires qual é tipo o que é que tens que fazer para torná-lo mais fácil do que simplesmente ter que ser um teste dos teus reflexos. Exatamente. Para testar os meus reflexos vou jogar Dance Dance Revolution ou vou jogar outra coisa, não foi a razão pela qual eu comecei a gostar tanto dos jogos da franchise dos Dark Souls. Eu acho que até Não foi lá isso. está, os Souls são um bocado vítimas da própria cultura que criaram e do próprio estatuto que gozam agora, mas o Demon Soul ainda sentes que há muito aquela coisa de não ser uma medalha de honra a tu suares o jogo todo. E eu acho que isso proporciona outras experiências. Quando joguei o Demon Souls originalmente na PlayStation 3, um dos bosses mais lixados do jogo, no meu playthrough, bugou-se todo e eu dei-lhe ganda cheese e matei-o tipo, quase sem nada. E esta história e essa experiência para mim fica muito mais gira do que fiquei 30 vezes, tive que fazer 30 tentativas num boss qualquer marado, todo spaz out, que tive que martelar ali até conseguir. Para mim, isso ser parte da minha experiência com o jogo, tipo, foi muito mais engraçado para mim do que
insere o que quer que seja a trope moderna de Souls, qualquer que tu queiras. Isso com certeza devemos ser uma minoria, porque lá está, eles agora dão um cater mesmo a essa audiência de consegui matar o boss à primeira sem levar um único hit, se tu não consegues, get good. Tipo, Exatamente. é isso agora, pronto, é isso que é a fanbase agora é essa, é a malta que lhes dá dinheiro e eles estão a espremer isso. Não julgo, do your thing, mas eu genuinamente gosto quando os jogos, e até ao Dark Souls 1, o 3 já não tanto, mas o Dark Souls 1 ainda, tipo, acho que é o equilíbrio perfeito em tens que ter algumas reações às coisas, mas tipo, os bosses vão todos ter uma estratégiazinha que tu vais conseguir fazer para te ajudar a derrotá-lo. E pronto, Demon Souls tenho jogado tipo ocasionalmente, tento tipo passar, se passar um boss fico por aí, não jogo mais, tipo, faço uma playthrough, se passar um boss, está bom, jogo no dia a seguir, por isso tenho estado a digerir aos bocadinhos e pá, tirando aqueles problemas de performance que os jogos de PS3 todos tinham, nós esquecemos, mas os jogos na PS3 nessa geração muitos jogos tinham performance de bosta. Mas tirando isso, que não tem sido deal breaker a nível de bosses, os bosses cagam-se um bocado, mas não sinto que estou a perder ou a morrer por causa que a PS3 está-se a cagar toda. Mas tirando isso, eu entendo perfeitamente porque é que o jogo tenha tido o remake que teve e faz sentido para o jogo tipo, estar ali no melhor estado possível. Porque quando fazes um remake, por exemplo, do Last of Us, na minha opinião, já foi um remaster, já não fez muito sentido, foi só mesmo para eles, look, here's here, the same game, mas na nova consola, comprem. Está aqui também agora na PS5, não se esqueçam de comprar. Pronto, isso já não entendo. Porque o jogo desde a primeira versão tipo, era perfeitamente funcional. E para acabar aqui, para depois irmos tocar um bocado no nosso tema principal, também tenho estado a jogar bastante o 2XKO, que é basicamente o fighting game do League of Legends, da Riot, que estava a ser feito tipo, já há 8 anos, já toda a gente achava que isto nunca ia sair, e eles do nada disseram, não, em setembro o jogo sai, e saiu, é free to play. Eu nunca gostei muito de fighting games que são o que se chama os tag fighters, em que tipo, tens uma equipa e vais trocando de equipa durante o gameplay. Nunca gostei por achar muito complicado, mas por acaso estou a gostar bem de jogar este. Não sei se é por eu estar um bocado Mas mais. Capcom quer saber onde é que tu moras. Yeah, exato. Por acaso estou a curtir bué. Se calhar agora estou mais tipo, de mente aberta para este tipo de jogos e tipo, estou decidido a aprender como é que o jogo funciona. Versus quando jogava os Marvel vs Capcom, que era tipo a franchise mais conhecida dentro desse género. Jogava casualmente, mas nunca conseguia tipo, perceber o que é que fazia o jogo funcionar para me divertir e para tipo, fazer uma combo e ficar tipo, nice, fiz isto, fiz. Por isso, até tenho um bocado metido o Street Fighter de 6 em pausa a nível de fighting games, porque eu não consigo jogar mais com um fighting game ao mesmo tempo. Se eu jogo dois fighting games ao mesmo tempo, depois vou tipo intercalar entre um e outro e começo a misturar as mecânicas de um para o outro e os botões de um para o outro, é um fucking pain in the ass. Tanto que eu já estou a jogar 2XKO com um comando diferente, já para que se for jogar Street Fighter por acaso, se me apetecer, eu não ter a memória muscular do outro jogo, porque assim tenho a memória Sim, muscular a de um comando e dedicação à não. causa. Yeah. Mas pronto, tem sido só isso. Agora, vamos tocar aqui um bocadinho no tema, que será, digamos, a razão pela qual a gente queria hoje estar a ter aqui uma pequena conversa. É falar sobre aqueles bons jogos, mas que infelizmente são más sequelas. Eu vou tirar aqui já, eu não sei quantos é que tens, eu por acaso tenho aqui 5 exemplos. Eu tenho menos, mas eu suspeito, mesmo que não tenha sido um dos que tu apontaste, eu suspeito que tenhas uma opinião sobre este, portanto, mas a minha experiência com este jogo é um bocadinho diferente, ou seja, porque a minha experiência foi ao contrário, mas vou-te passar a bola a ti se isto era alguma coisa que tinhas na tua lista, que é o Dead Space 2. Não. Eu por acaso nunca acabei o Dead Space 2. Já o comecei a jogar várias vezes, mas eu chego sempre a um ponto do jogo em que simplesmente aborreço-me e não quero continuar. Não sei porquê, mas isso já me aconteceu para aí em duas, três playthroughs e nunca tive. E eu hoje em dia
levo isso como um sinal para tipo, não estás a gostar do jogo, não te sintas mal por just let it go e jogares outra coisa. Exatamente. Porque eu agora sei que se eu estou a gostar de jogar algo, eu vou continuar a querer ir jogar e ligar o jogo e continuar. Se eu não estou apegado todo num jogo, just let it É go. desligar aquela Yeah. parte do, do, É do aquela cena cérebro de réptil. yeah, Tens que acabar. tem que acabar. Yeah. Eu já desliguei isso e tipo, se eu não estou a ligar a consola ou o computador e a abrir esse jogo para continuar a jogar é porque não vale a pena continuar. Mas diz-me, normalmente muita gente diz que o Dead Space 2 é o melhor da franchise, por isso, porque é que tu achas que é um bom jogo e uma má sequela? Porque, lá está, eu sou um bocado mau exemplo porque eu fiz a coisa ao contrário, eu joguei Dead Space 2 antes de jogar o 1. Ok. Portanto, isto foi o parte do discourse eu só me apercebi um bocado depois, que é foi aí que a série, quer dizer, se lhe podemos chamar a série, virou um bocado a boneca em termos de foco, porque o primeiro é aquele, é muito da escolinha de Resident Evil e de Yeah, super survival horror. Super Survival, não estás ali para, ou seja, os monstros tens recursos reduzidos, não é suposto tipo procurares o combate, é suposto um bocado estares ali a sobreviver e lá está, porque isso depois a própria mecânica, os bons jogos de terror fazem isso, que faz parte, o teu sentido de estares completamente vulnerável faz parte do tema e Da faz parte, é um experiência. jogo de terror, exatamente. E o Dead Space 2, eles tentaram virar aquilo um bocado muito mais para a ação e comparando com o primeiro, tu tens os encontros. Não é que não tenhas aquele sentido de dread e ainda. Lá está, eu joguei o Dead Space 2 quando saiu na altura e ainda certamente ainda me borrei um bocado em certas partes, mas comparando com o primeiro, não é tu notas que houve ali muitas vozinhas e muitas colheres na sopa a empurrar aquilo muito mais para um jogo de ação do que se calhar tinham muito aquela coisa de ok, isto é um jogo de terror, mas se calhar há um limite de mainstream, ou há um limite de vendas, ou há um limite de mainstream appeal que um jogo de terror pode ter. Portanto, se nós enviosarmos isto um bocado mais para um bocadinho mais power fantasy, para tu andares a desmembrar monstros a torto e a direito, e eu acho que sentes isso tipo, no final do jogo. Há uma progressão mesmo de jogo de ação em que aquilo começa. O próprio jogo começa de uma maneira e acaba de outra. Tu no final do jogo já tens um arsenal tão grande e já tens um coisa que o, mesmo que essa mudança seja um bocado inconsciente ao longo do jogo, tu dás por ti no final do jogo e já estás a tratar aquilo como um jogo de ação. É tipo, aparecem-te uma horde de monstros qualquer e tu, fixe, bora, tá, 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 tá. E desapareceu um bocado aquele sentido de dread, de estás completamente vulnerável e etc. E como nós sabemos, isso depois foi levado ao extremo quando quiseram transformar o 3 num multiplayer, coisa Co-op bajanas. game. Exatamente, já trend chasing da altura. Mas sim, eu acho que lá está, se calhar com um intuito um bocado de transformar aquilo num franchise ou transformar aquilo numa coisa que tivesse um bocadinho mais mainstream appeal, enviosaram a coisa para ser muito mais jogo de ação e atenção. E é por isso que eu acho que se encaixa neste tema, porque eu diverti-me imenso com o jogo, lá está, até porque na altura não tinha o ponto de referência Não que era o tinhas o ponto de primeiro. referência do primeiro. E sim, mas depois comparando com o primeiro, perdeu-se ali qualquer coisa e tanto que a série nunca mais recuperou até daí, sobretudo por causa do 3, mas eu acho que começou aí um bocado não sei se banalizar o conceito do jogo é um termo um bocado certo, mas eu acho que se perdeu, foi aí que se começou a perder qualquer coisa e eu acho o 2 existindo como existe, eu compreendo como é que isso foi levado ainda mais ao extremo para, ok, vamos tratar isto como um action franchise qualquer, e o 3 é uma coisa que já não tem nada a ver e que flopou de maneira fantástica. Mas não sei porque achava que isto ia estar na tua lista, mas ok. Não, eu por acaso gosto muito do Dead Space 1. Se calhar está tipo no meu top. Se calhar está com certeza no meu top 10 de jogos dessa geração. Ainda por cima que é um jogo que tira bué do The Thing, que é um dos meus filmes favoritos. E depois também é uma love letter aos survival horrors
de antigamente, mas visto do third person shooter, que normalmente era muito mais associado aos jogos que tinham muita ação, como o Resident Evil 4, que por exemplo é um dos meus jogos de Good Game Bad Sequel. Eu meti o Resident Evil 4 e o 5 na mesma entry, porque, tanto o Resident Evil 4 como o 5 são excelentes jogos, por razões diferentes. O Resident Evil 4 acabou por ser o benchmark do jogo de ação para todo o sempre, até hoje. Acho que toda a gente continua a tentar captar aquele lightning in the bottle que foi o Resident Evil 4, que nem eles sabem como é que fizeram, porque foi uma mudança tão drástica do que era antes, que era super survival horror, poucos recursos, os ângulos de câmara estáticos, pre-rendered backgrounds. Era uma cena, para mim é um dos meus jogos favoritos de sempre, é os Resident Evil, e os survival horrors em si desse género são um dos meus jogos favoritos também, o estilo de jogo. Por isso, para mim, ter deixado de ser daquilo que eu gostava tanto e passou só a ser tipo um action game, fiquei um bocado triste, porque a minha franchise favorita de repente tornou-se uma cena diferente. Mas continua a ser um jogo em que eu joguei e diverti-me bué, e é super fun. E o 5 então considero que seja se calhar dos melhores jogos de co-op que podes jogar com um amigo teu. É super divertido, não podes levar aquilo a sério, porque tanto o 4 como o 5 já são tão over the top, que já não consegue ser aquela cena de é cheesy, mas os originais ainda eram cheesy, mas ainda tinham um quê de seriedade. Estes já são tipo they just jump the shark, já nada é levado a sério, é só tipo ver, diverte, é o que eu costumo dizer que é um bom filme para comer pipocas. É só para estás a mamar pipoca, porque é tudo tão ridículo, mas tão fixe ao mesmo tempo, mas desde que não leves as cenas a sério. Exato, tens que desligar a parte do teu cérebro que diz que aquilo se chama Resident Evil, mas ao mesmo tempo, se não o fizeres, também te estás a roubar da experiência do jogo, de facto, que é bué de giro. E o Resident Evil 4 teve um marco importante, tanto que para a Capcom, porque lá literalmente salvou a Capcom da miséria, que eles estavam, uma das vezes que eles estavam na merda, foi o que eles precisaram para depois muitos outros jogos poderem existir com o sucesso do Resident Evil 4. Muitos jogos existiram graças a isso, e eu agradeço porque pude jogar o God Hand, que é um dos meus jogos favoritos da PS2, porque a Capcom não ficou na merda e meteu dinheiro para jogos experimentais e marados serem feitos. Mas continuando ainda na Capcom, há outro jogo também da Capcom, que eu meti aqui, o Dino Crisis 2. Isto porque isto já era um bocado tipo o que se viu com o Resident Evil 4, porque o Dino Crisis 1, muita gente vai jogar o Dino Crisis 1 e as pessoas enganam-se muito. As pessoas pensam, ok, é Resident Evil com dinossauros. Mas o combate no jogo é uma cena muito secundária, porque literalmente o Dino Crisis 2 tem mais de adventure game daqueles old school de jogares no PC, que são só puzzles, porque literalmente 80% do jogo é resolver puzzles, daqueles puzzles de lógica, de cenas, literalmente é big brain game, em que passas o tempo todo só com um notepad a ter que escrever merdas para conseguir resolver os riddles, os puzzles, as cenas de... Estás a ver com os testes de QI que tens que fazer às vezes? É o Myst, mas com dinossauros. Exatamente. E eu na altura, quando joguei isso, até na altura tipo, pedi bué ajuda à minha mãe, que eu era mega puto. Foi o único jogo em que eu interagi com a minha mãe a jogar, porque ela ajudava-me a resolver os puzzles, que era tudo puzzles de lógica. E para mim, adorei o facto do jogo na altura já ser bué diferente do Resident Evil, porque tinha uma das coisas que eu gostava bué do Resident Evil também, que era os puzzles. Porque o combate no Resident Evil nunca foi uma cena muito boa, era uma cena secundária, lá está, existe, faz o seu propósito, mas nunca era o main goal da cena. A cena era tipo, a ser um survival horror, estás-te a sentir que tipo, ok, não tenho munições nenhumas, como é que eu vou passar isto? Como é que eu vou sair daqui neste puzzle, nesta sala? Como é que eu vou? Quadros e o caralho, o que é que eu faço? Era toda essa cena de aventura, lá está, o Resident Evil acabou por ser uma evolução do adventure game, em que tipo, ok, tens aqui umas situações e tens que resolver dessas situações, puzzles, etc, o que fosse. O Dino Crisis 2 diz. O Dino Crisis 2 chegou e literalmente
é um action game que literalmente no canto do ecrã tens score e uma cena a dizer combos. Estás a ver tipo Devil May Cry, em que tipo é aquela cena de tipo, manteres a combo, não dropares a combo e mais pontos e multiplayers. O Dino Crisis 2 é isso. O Dino Crisis 2 diz puzzles, não gostamos disso. Tiros, tiros, tiros. Mas o jogo é excelente para caralho mesmo. É só tipo porrada, 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 porrada. Tu acabas o jogo tipo numa hora e meia, 2 horas. Tipo, é um arcade game true and true, mas é super divertido por causa disso. Mas lá está, tipo, podiam-lhes ter chamado outra coisa, I guess, e podiam ter feito um Dino Crisis 2 em que continuasse aquela cena de ser bué metódico, bué lento, Tivesses que bué... apostar, se tivesses que apostar e se eles de facto realmente um dia se comprometessem a fazer um remake do Dino Crisis como uma secção da internet e de certeza tu incluído querem, apostavas em irem mais para o 1 ou pelo 2? Não, não, não. Eu não quero remakes porque eles vão fazer basicamente como a Capcom fez com o Resident Evil 2 e com o 3. Se bem que o remake do 2 é excelente e consegue ser um. É tipo o Dead Space 1, tipo, é third person, mas mantém aquela cena de terror porque os recursos são bem poucos, os inimigos doem para caralho, por isso estás sempre naquela cena, foda-se, vou morrer. Qualquer encontro que tens, não estás sempre à vontade, estás a ver? Nem, quando já dominas bem as mecânicas de jogo e quando já és bom a jogar, já estás à vontade. Mas ao início, qualquer encontro tu achas, vou de boa agora. Não, eu acho que eles iam casualizar muito o jogo e não iam tipo remover bué os puzzles do jogo, porque ainda há pouco tempo vi um streamer que eu curto bué, streamer barra youtuber, que é o Maximilian Dude, que é um gajo que principalmente é de fighting games, mas ele joga bué jogos normais também às vezes, ele faz bué playthroughs de Final Fantasy, ele fez uma do Dino Crisis e o gajo odiou o jogo, pelo facto que o jogo é só puzzles, porque ele, lá está, ele achava que o jogo ia ser tipo Resident Evil 2, 3, era tipo, um survival horror-ish com action elements, não, é ao contrário, é muito pouco action. Epá, e já para despachar aqui a minha lista, que também são mais dois, um bocado ainda, e isto está a ser um padrão, outro survival horror, mas que tem, não é da Capcom, mas que está somewhat conectado. Um jogo da Squaresoft, ainda quando era Squaresoft, a grande Squaresoft, que fez, se calhar, dos melhores jogos que a PlayStation teve, foi a Squaresoft que fez. Mas eles tiveram uma altura em que eles tiveram uma crise de identidade, em que eles, neste momento, e foi um jogo que eu joguei só tipo há 4 anos atrás, foi o Parasite Eve 1, e que tornou-se tipo o meu. Pá, tá tipo no top 3 dos meus jogos favoritos da PlayStation 1, facilmente. Em que era um jogo tão único, que era um survival horror, mas era um RPG ao mesmo tempo. Um RPG tipo, em que tipo, tu mexes, mas depois quando quer fazer as ações paras para atacar. É tipo, é um sistema de ATB basicamente, é Active Time Battle, em que tu mexes, mas depois para fazer as tuas ações tens que ficar parado e o teu boneco depois fica parado a fazer o ataque, a magia, o que seja. Epá, era tão bom e eu gostei tanto. E isto é engraçado Eu porque eu lembro-me joguei bastante, eu lembro-me bastante quando tu começaste a pregar a palavra a do missa que o Parasite, a Parasite missa Eve 1. a missa do Parasite Eve, Yeah. porque eu lembro-me quando era puto e quando o jogo tinha tanto o 1 como o 2 estavam a sair, eu só me lembro de ver tipo imagens na revista da PlayStation e etc. E a imagem com que eu fiquei é tipo, não, isto é too edgy for me. Não imagino que esteja aqui uma coisa que eu nunca tenha visto ou uma coisa que fosse tão diferente como aquilo que tu estás a descrever. E eu sempre tive aquela imagem do jogo de, ok, tipo, serve bastante bem para teres uns snippets das cutscenes e fica bem na revista. E isto deve ser uma cena de certeza para quem gosta, mas tipo, nunca liguei. Até lá está, até tu começares a pregar a missa, não fazia ideia do apelo do jogo. O jogo também não saiu na Europa, por isso não ajudou-nos a nós, europeus, a ter tido uma experiência com o jogo diretamente, a não ser que a gente, por sorte, tivesse alguém que tivesse o jogo pirateado e nos emprestasse, ou conseguíssemos sacar e gravar, que nunca calhou. Mas eu, ironicamente, em puto, joguei o Parasite Eve 2, por isso eu comecei ao contrário. Tal como tu com o Dead Space, eu também comecei ao contrário com esta franchise. E eu, na altura, lá está, o primeiro é um jogo, é um RPG com mecânicas de survival horror, mas é mais RPG do que survival horror. E, na minha opinião, era tipo um jogo tão único que eles tinham ali que eles, era só continuarem com isso e tipo fazerem
a continuação de história, porque o Parasite é baseado num livro, por isso eles basicamente, literalmente é a sequela do livro, ou do filme, como quiseres. Portanto, o filme é baseado num livro e o jogo é a continuação. Eles, em vez de fazerem isso, eles tiveram uma crise de identidade e não, acho que não sentiram que não tinham confiança no jogo que tinham no primeiro, que quando saiu o Parasite Eve 2 literalmente é uma cópia barata, bootleg do AliExpress do Resident Evil. Mas porquê? É que deixou de ser um RPG e passou só a ser tipo um survival horror, tem controls, uh, aqueles ângulos de câmara que é muito típico da altura, que lá está, eu gosto muito desse tipo de jogos e eu na altura gostava de bué do Parasite Eve 2 em puto quando o joguei, mas jogando agora o primeiro fiquei tipo, eia, que perderam aqui uma oportunidade de fazer uma coisa tão boa. Não que o jogo seja mau, que o jogo como survival horror até é fixe, só que sentes bué que eles estão bué a tentar ser o Resident Evil desnecessariamente, porque eles tinham uma coisa tão única e de repente estás só a tentar ser Cool with the Kids, sem necessidade. Tinhas ali uma cena bué única. Há uma linha muito ténue entre vamos experimentar coisas novas e, ok, vocês gostaram desta coisa que é bué única, mas vocês não sabem o que é que gostam. Nós é que sabemos o que é que vocês gostam. Portanto, agora levam com isto e gostam e foda. Eu percebo que a Square tenha olhado para o Resident Evil 2, que foi um dos best-sellers da PlayStation, e eles disseram, ok, isto é que faz dinheiro, vamos fazer igual. Olha, pega nessa cena que já era mais ou menos parecida e faz igual. Mas perde. E depois tens ainda outra sequela, que é o Third Birthday, que é para a PSP. Esse é só um action game muito average, muito esse literalmente é um jogo porco da pior forma, e que já nem tem o nome Parasite Eve, porque entretanto o dono da série não gosta dos jogos, o dono do livro, e diz que não, pá, por isso é sempre bom sinal, né? Por bem ou por mal, acho que nunca vai haver remakes do Parasite Eve, nem no 1 nem no 2, derivado, pelo menos com o nome que tem, ou que eles tinham depois que mudar a bué da merdas, por causa dos direitos. Por isso acho que isso é um blessing in disguise para mim. E agora só mesmo para acabar o meu segmento, uma cena bué rápida, também somewhat related, já vais perceber porquê. O Doom 3. O Doom 3 quando saiu foi um jogo super revolucionário a nível gráfico, ninguém tinha PC que conseguisse correr aquilo, mas foi um jogo o Crysis antes de ser o Crysis. O Crysis antes de ser o Crysis, mas foi um jogo tão diferente dos jogos originais, que eram jogos bué fast pace, bué rápidos, com ação bué frenética, e de repente transformaram como um survival horror. Literalmente é um survival horror, e é um excelente survival horror, que é o que as pessoas esquecem, aquilo é um survival horror em first person, antes de haver os amnísias e aquele que andas com a câmara de filmar, que estou-me a esquecer do nome, que também é bué famoso, estou-me a esquecer do nome. Fatal Frame. Não. Também é um bom, esse não é um bom survival horror. Não, mas é uma cena muito mais recente, mas estou-me a esquecer agora o nome. Mas tipo, chamar-se Doom, pronto, é um bocado naquela, mas continua a ser um excelente jogo. Que na altura um benchmark para quem tinha o PC mais bombado era conseguir rodar o Doom 3. Mas tipo, como sequela do Doom 1 e do Doom 2, que são tipo os pilares de qualquer first person shooter que existiu depois daí, o tonal shift foi bem grande, mas lá está, continua a ser um excelente jogo, só podiam ter chamado outra coisa qualquer. Como a ID fez o Rage também, que eu pessoalmente gosto. Há muita malta que não gosta do Rage, mas eu na altura que joguei até curti bué, que era o grande novo first person shooter deles. Mas pronto, kinda tudo o que eu falei hoje tem tudo um bocadinho de survival horror. Mas ainda bem que também falaste no Doom, porque eu ia dizer isto em relação ao Resident Evil, e o Doom também é aliás, o Doom também fez a mesma coisa, mas houve aqui níveis de sucesso diferente, que é tanto o Resident Evil como o Doom tiveram estas mudanças radicais do conceito original do jogo, e que chegou a certo ponto que só o apelo de voltar à essência original é o suficiente para Deu a volta.
O Resident Evil é um bocadinho mais edging, é tipo chegou ao 7 e olha, isto é mais parecido com o Não, original. Depois back lançam to o 8, isto é basics. mais parecido. Mas é um bocadinho mais aquele edging. O Doom, quando chegou ao o Doom é que é 2016? Eu chamo-lhe 2016, que foi o ano que saiu. Eu acho que o Doom, mais que o Resident Evil, lá está, como espectador exterior, parece que mais eficazmente voltou à fórmula original do que propriamente o Resident Evil, mas são dois franchises que tiveram essas mudanças e depois tipo, só eles dizerem ok, vamos voltar às origens é o suficiente para a malta de... É quase como se fosse um bocado óbvio que o apelo esteve sempre lá e estas mudanças foram um bocado feitas tipo... Se bem que eles voltaram às origens, se calhar muito porque as franchises estavam no lodo e as empresas Sim. por trás dela também estavam com boas dificuldades financeiras, eles se calhar pensaram, se calhar vamos fazer aquilo que resultava em vez de estarmos tipo a inventar, porque é fixe fazer experimentar cenas diferentes nos jogos, mas se calhar quando se for muito diferente e se é uma franchise que é muito amada, se calhar mais vale fazer um spin-off. Acho que as pessoas não se importam muito com spin-offs ser bué diferente. Teres um spin-off ou fazeres um jogo completamente novo e dizeres só por tipo by the creators of Doom ou by the creators. Acho que a malta papa bué filmes às vezes no cinema só por dizer by the director of Avengers Endgame. As pessoas ficam logo tipo, e só isso chega para meteres na parte de trás da caixa. Ainda vamos ter caixas de jogos ou isso já não é já é só digital? As caixas vazias ainda. Na Steam page ou na página da PlayStation dizer From the creators of Bajoras. Acho que é bué fixe fazer essas cenas, mas não estraguem, porque depois tem que estar a fazer essa cena, voltares atrás e fazes o que sabias que resultava. Exatamente. Pronto. Tens mais algum exemplo? Tenho mais um que tenho curiosidade a ver se achas o mesmo, mas está aqui, se calhar está aqui o soundbite do Engagement Bait, o Arkham City. Boa questão, eu nunca joguei o Arkham City, joguei o Arkham Asylum e adorei. Nunca o joguei, estás a ver? Foi um jogo que joguei uma vez, mas fiquei tão saciado, parece que fiquei saciado para o resto da minha vida. E vais ter que ficar saciado porque nenhum dos que fizeram a seguir. Também digo-te sinceramente, eu tenho tido uma relação tão tóxica com jogos open world, por isso é que foi uma das grandes razões que eu não gostei nada do Elden Ring. Uma das razões por ser open world. Eu estou farto de open worlds há já para aí se calhar 10 anos que eu estou tipo, não quero mais. Deem-me jogos lineares, por favor, não quero mais. E eu estava a pensar, ia pensar no tema, ia pensar em falar do Arkham City. Eu pensei nesse facto que eu acho que na altura o Arkham City não levou tanto com. Porque o Arkham City foi. E atenção, eu joguei o jogo e gostei bastante do jogo. E eu acho que na altura não houve tanto. Eu acho que não houve uma reação tão grande ao facto de passar a ser open world e etc. e coisa, porque eu acho que na altura em que o Arkham City saiu, a fórmula do open world não estava, acho que não estava nem perto nem de longe tão cansadíssima como está agora. Portanto, eu acho que perdeste o jogo. Lá está. A fórmula open world, quando é bem feita, tipo, preenche o seu espaço e eu acho que o grande problema é que não tens nada para inovar a partir dali. E eu vejo muito, atualmente, eu estou a ver muito isso em relação à crítica ao Ghost of Yotei. É tipo, produção fantástica, não sei o quê, mas é a mesma fórmula, isto não tem nada para... Não tem nada para onde evoluir para aqui. Tu já jogaste este jogo, essencialmente, sobretudo se jogaste o primeiro. E eu joguei o Ghost só um pequeno. Eu joguei o Ghost of Tsushima e passado tipo 2-3 horas eu comecei só a fazer beeline para as main quests, porque tipo, eu não quero, já não quero andar a fazer os campos todos, ir às torres todas, buscar os pardais todos, eu quero só tipo uma curated experience. Por favor, elas podem ter pequenos playgrounds, como por exemplo o Arkham Asylum porque ele tem secções que não são open world, mas são big sandboxes para brincares ali um bocadinho com o que fazes, mas que seja curated experience e mais linear, por favor. Eu acho que
na altura, tipo, essa mudança não foi assim tão. Não sei se não é bem controverso que eu quero dizer, mas pronto, eu acho que essa mudança não foi tão focada, porque lá estava, acho que a forma do open world ainda não estava hiper cansada. Não, não, de todo. Mas, Isso foi no pique do open world de ser moda, tipo Assassin's Creed, Arkham Asylum, os Far Cry, isso foi quando ficou mesmo tipo, yeah, this is the yeah. shit. E lá está, eu acho que, como tu estás a dizer, curated experience e o próprio setting do primeiro jogo, ok, estás preso no asilo. Pá, eu sei que o Batman moderno vive muito daquela cena de ser edgy, dark e gritty e etc e coisa, mas eu acho que também tens que ajudar, também tens que fazer favores a ti próprio, portanto, tipo, pegares num setting em que tu, o Batman, estás preso, estás lá fechado com os inmates todos e agora, tipo, tu estás à mercê deles e não ao contrário, porque o Batman é aquela cena super imponente, tipo, Batman está sempre sob controle, tu sabes que está sempre um passo à frente e rebela a pardazoninho, virares isso um bocado do avesso é um bom setting para um tipo de jogo que juntas um bocado de consequências e um bocado de perigo e etc. Não é que depois com o que eles fizeram com o Arkham City aquilo não funcione, porque lá está, mesmo naquilo que é o Batman, a própria cidade de Gotham é quase como uma personagem, tipo, também faz muito parte do. Mas eu acho que com o Asylum, para além do setting e etc e coisas, acho que é um. Lá está, quando são experiências mais curadas, é muito mais fácil contares uma boa história do que quando dás liberdade a tipo, oh, ok, tipo, sei lá, o Joker está prestes a arrebentar com a cidade, mas se quiseres tens tempo para ir fazer os achievements do Riddler pela cidade inteira, não sei o quê, tira um bocado de stakes. Eu, por exemplo, não acho comparando com outra open world, é muito semelhante. Eu acho que sentes menos isso, por exemplo, num jogo como o Spider-Man, que a própria personagem do Spider-Man é uma coisa muito mais light-hearted, apela mais à comédia e ao witty, etc e tal. Portanto, eu consigo, o meu cérebro consegue desligar muito mais um bocado aquela parte do jogo em tipo, ok, tipo, há qualquer coisa com consequências a acontecer, mas se eu quiser posso ir passear pela cidade a fazer web slinging e a prender malta que está a tentar roubar a bolsa às velhinhas. Eu acho que no Arkham City perde-se um bocado isso e sobretudo perdes aquele sentido, lá está, de consequências e de teres uma experiência que está muito mais guiada para a história. Mesmo que o final do Arkham Asylum seja aquilo que é e tipo aquilo lá para o fim já um bocado não é carne nem é peixe, mas e como estávamos a dizer, a história da Fórmula não estar tão cansada, lá está, apesar de ter aquela coisa do preferia que o preferia que uma sequela fosse mais parecida com o Arkham Asylum, mas gostei do jogo. O que eu não joguei na altura que saiu foi depois o Arkham Knight. Também porque o jogo quando saiu estava num estado lastimável, portanto, quando o jogo saiu eu queria jogar, mas pensei, ok, isto vou dar uns tempos até corrigirem os bugs todos, se calhar com um dia daqui a um tempo, quando me apetecer jogar, já tenho a Definitive Experience. E isso acabou por passarem os anos todos até este ano, foi este ano que eu experimentei. Eu tenho o Arkham Knight, vou finalmente dar-me hipótese. E falando de quão a experiência com o conceito da Open World está tão cansado, lá está, joguei o Arkham City na altura, gostei bastante. Aqui também, como tu estavas a dizer, durei 1 ou 2 horas a partir do momento em que começaram a introduzir todo o tipo de quests diferentes, até tens Riddler Trophies, que é tipo fazer pistas de obstáculos no Batmobile e é tipo, não, estão-me a tirar demasiado do coisa, querem que eu leve este universo a sério e que Gotham é bué dark e está sempre a chover e é tudo bué sério, mas depois eu ando a fazer pistas de obstáculos no meu supercarro. Não, tipo, durei muito pouco, tipo, joguei também 1 ou 2 horas e disse isto não é para mim, tipo, se calhar se tivesse jogado na altura ainda tinha aquele músculo, mas não, desisti completamente. E agora que penso nisso, choro um bocadinho de não haver uma experiência semelhante ao Arkham Asylum, nem estar perto de.
E é engraçado pensar que depois foi aquela barracada toda de terem feito o jogo da Suicide Squad como Live online, service looter a live shooter. server, luta shooter, e depois e a reação, e com razão, foi muito tipo, estragaram, pegaram neste IP e fizeram aqui um trend chasing barato, que isto foi um jogo que nunca ninguém pediu, sobretudo com este estúdio e com este IP, isto foi uma coisa que ninguém pediu, mas se calhar se quase, claro que sucessos diferentes e flops diferentes, que não foi um flop, mas até podes, se fechares assim um bocadinho os olhos, quase que podes fazer a mesma crítica ao Arkham City, porque também foi um bocado com um sucesso diferente e com uma execução completamente diferente, mas também foi um bocadinho de trend chasing e viraram um bocado a boneca do que era o conceito do jogo original e acabou por ser um bocadinho de trend chasing da mesma maneira. Claro, com níveis completamente diferentes. O Arkham City está milhas à frente da, daquele monte de esterco que foi este Suicide Squad Live Service, mas é engraçado pensar como é que este que é um bocado o tema recorrente dos exemplos que demos é um bocado aquele por razões diferentes, mas é sempre um bocado aquele ou tentar fazer coisas diferentes só porque sim, ou fazer um bocado de ir atrás do que é a última moda só porque sim. Temos este, lá está, tivemos sucesso por causa desta coisa, vocês gostaram disto porque o jogo é assim, mas agora vão ter de gostar de outro jogo diferente porque Acho que nós dizemos que sim. às vezes ou é os big corpo guys a dizerem têm que fazer o que está a bater agora, ou às vezes acho que pode ser também um pouco insegurança das próprias pessoas, de tipo não confiarem. Se continuarem só a fazer aquilo que será bom o suficiente para dar a peace aos shareholders. Isso Exato, é o que é. exato. E tens disso um bocado todas as facetas da arte. Tens isso em cinema, música, quantas bandas Sim, sim, que sim. é que tu gostas, que Isso é um consegues problema dizer da que os primeiros humanidade, álbuns eram não é um melhores? problema de jogos. Exatamente. Por falar em problemas da humanidade, e agora para dar só aqui um pequeno closer ao nosso primeiro episódio. Xbox aumentou o preço do Game Pass. Opiniões? Eu vou, a minha opinião, vou enviosá-la um bocado para um lado diferente, que é, eu tenho um bocadinho, estava a ver um vídeo sobre isso e a minha, o que tenho para dizer é mais um bocado em relação à própria cobertura da história em si do que propriamente aquilo que a Microsoft está a fazer, porque eu julgo que a discussão em volta do Game Pass e desde o início sempre aquela história do isto é sustentável, isto dá lucro à Microsoft, etc e tal. Eu acho que se perdeu um bocado, ou seja, eu acho que a malta a cobrir esta história, a prestar atenção a esta história, esqueceu-se um bocadinho para já primeiro do que é o Microsoft, e segundo, do que são estes modelos de negócio, porque eu acho que se passou demasiado tempo a pensar se aquilo era sustentável ou daria lucro à Microsoft, quando o modelo de negócio, quando para mim, aquilo que eles estavam a tentar fazer era um bocado óbvio desde o início. Claro que não é sustentável para uma empresa que não é a Microsoft. Mas that wasn't the point. Tipo, aquilo não era, o objetivo não era, aquilo era para mim, e está-se a mostrar agora com o aumento do preço, aquilo era claramente sempre um bocado de estrutura ou melhor, um conceito de penetração de mercado de acabar com a concorrência muito mais do que, ok, nós inventámos este modelo de negócio novo que nunca ninguém tentou porque não acharam maneira de tornar isto lucrável, porque não é. Lucrativo, porque não é. Eu acho que o endgame, quer eles tivessem tido sucesso ou não, o endgame ia ser sempre este. Não havia maneira nenhuma em que isto ia continuar assim. O que eles, se calhar, estavam à espera, se calhar muito ingenuamente, mas lá está, corpoing. Eu acho que o objetivo deles era muito claramente ter uma oferta que era cujo valor, a proposta de valor era tão estupidamente boa e eles estavam à espera que se calhar se eles transformassem um bocado de fenómenos, pensa fenómenos Netflix ou aquelas startups da moda que nunca dão lucro durante não sei quantos anos até serem primeiras escolhas de mercado, tipo os Ubers da vida e etc. Eu acho que a estratégia deles claramente sempre foi esta, só que eles tinham uma ambição muito grande que era tipo, nós vamos dominar o mercado de jogos, que eu acho que é uma coisa incrivelmente ingênua porque nos jogos tens tantas pessoas, eu acho que nunca vais
nunca ia haver um universo em que tu dizias, ok, Game Pass é agora a tua única opção, paga aquilo que a gente quer ou não jogas. Não, gaming tem demasiadas vertentes variadas e está demasiado enraizado e demasiada gente tem jogos antigos em casa ou indies ou whatever. Tu podes instalar o Candy Crush de borla no teu telefone. Nunca ia haver um cenário em que, ok, queres jogar ou pagas Game Pass ou fode-te. Portanto, para mim é um bocado parvo ou ingênuo, ou não sei o que é que lhe quer chamar. Agora as reações ser um bocado que, oh não, a Microsoft não se apercebia que o apelo era o preço e agora que eles aumentaram o preço, ninguém quer Game Pass. Não, eles sabem, só que isto correu-lhes mal. Isto ia ser o endgame, só que eles queriam fazer isto quando já dominassem o mercado completamente, que se calhar tipo, eles estavam a envisionar um futuro em que tiravam a Sony do caminho, tiravam a Nintendo do caminho, whatever. Agora everybody wants to play Xbox. Xbox equals gaming, portanto, e porque eu acho que não há outro universo em que este modelo ia ser execuível sem ser com isso. Portanto, para mim chateia-me um bocado agora as reações a isto de ser oh meu Deus, o que é que a Microsoft está a fazer? Mas eles são burros, é que se aumentarem o preço, isto é pior negócio, já ninguém quer. É tipo, sim, eles sabem, só que isto saiu-lhes pela culatra e estão a recuperar as perdas. Ok, se não aumentarem o preço, isto claramente não está a funcionar, eles não estão já não estão a ter aquele aumento de subscritores que achavam que tinham de ter, portanto, ou aumentam o preço agora para começar a recuperar os custos, ou pelo menos isto estar um bocadinho mais even, ou era continuar a mandar dinheiro à rua porque claramente a estratégia original deles não se estava a concretizar. Portanto, a mim faz-me um bocadinho mais confusão como é que a história está a ser coberta, ou foi coberta desde o início, porque N discussões que tu viste na internet durante este tempo todo, mas isto dá lucro ou não? Mas isto dá lucro ou não? Eu acho que para mim, pôr-se essa questão até é ser um bocado, claro que não dá lucro, claro que isto não é sustentável. A Microsoft é uma empresa com o plafond que tem, pode operar numa estratosfera completamente diferente da concorrência e tem músculo para mandar a Microsoft se quisesse, ou se lhes fosse permitido, se quisessem, podiam comprar todos os outros rivais e não pensar nisso. Portanto, é uma empresa que opera noutra estratosfera. Portanto, eu acho que há um bocadinho de ingenuidade ou de. Não sei se calhar uma expressão um bocado rude, mas parece-me que toda a cobertura da história é um bocado parvinha. Parece que há aqui um não perceber do que era o endgame da Microsoft e há aqui um grande choque de estarem a aumentar o preço quando isso ia sempre acontecer. Foi-lhes, não conseguiram, e ainda bem, porque monopolizar isto tudo ia ser uma chatice, mas não percebo este choque de aumentaram o preço, agora é que não. Pois não, mas, eles com o preço que tinham já tinham atingido o pico daquilo que conseguiam fazer. Porque lá está, nunca iam torrar completamente a concorrência. Portanto, eu não vejo aqui grande choque ou pelo menos a reação parece-me assim um bocado descabida. Epá, as pessoas às vezes esquecem-se já que a Microsoft tem Xbox só para fazer pisar às outras companhias, porque eles têm dinheiro infinito com o Windows. Eles não Exato. precisam da Xbox, monetariamente, eles não precisam deles para ganhar dinheiro. Eles simplesmente estão nisto só para se divertirem, vá para a corrida, vamos assim dizer. Sim, Ah, e percebo, tiraram a toalha ao chão nas Epic Console Wars e tipo, tentaram outra coisa. E não quer dizer que ainda não vão inventar outra coisa que eventualmente num mundo distópico super corpo não lhes vai cair bem. Tipo, eles parece que estão a fazer aqui uma volta a apostar muito mais no cloud gaming e com o avançar da tecnologia e isso tudo, provavelmente vão ganhar um foothold demasiado grande quando isso sim for o standard, eu acho que como conceito, o cloud gaming tem muito mais possibilidades de se transformar no Netflix of gaming ou que é que conceito distópico que isso seja, do que uma subscrição como ao Game Pass. a minha opinião sobre isso acaba por ser muito, muito simples e muito pequena. Isto só está a acontecer porque as pessoas continuam a pagar.
Já não é o primeiro price, já não é o primeiro price raise que eles fazem, é o terceiro ou o quarto. Porque eu sou do tempo em que isto é Old Man Yells at the Cloud. Eu sou do tempo em que tu podias pagar 6 euros pelo Game Pass de PC só e 10 Yeah. euros pelo Game Pass de Xbox e de PC ao mesmo tempo. E incluía também o online. Pronto, tens que pagar o online para jogar na Xbox. Por isso, isto já foi super barato. Eles foram aumentando o preço e as pessoas continuam a subscrever. Eles continuam a bater recordes de subscrições todos os anos. Por isso, o problema, como em tantas outras coisas, se há um consumidor que continua a bancar, claro que quem está a prestar o serviço vai continuar tipo, sure, if you're still paying, I'm still gonna give it to you. Por isso eles continuam por tipo, vamos aumentar mais um bocadinho, para ver se as pessoas continuam. E acho que tipo, porque se as pessoas, acho que se as pessoas com aquela expressão votassem com a carteira deles, se as pessoas parassem de, ok, olha, eles aumentaram mais 10 euros, vou cancelar. Se toda a gente fizesse isso em massa, eles diziam, epá, se calhar não podemos fazer isto então. E acho que é assim que tu consegues transmitir alguma mensagem a estas grandes empresas, é não suportando os comportamentos deles com estas merdas. Porque se continuas a pagar a tua mensalidade da Netflix, do Amazon Prime, do que seja, e depois vais tipo, estão sempre a aumentar o preço, bro, tu continuas a compactuar, tu continuas a fazer parte do problema. Por isso eu acho que a parte dos mídias estar a falar sobre isso está a ser um bocado tipo, toda a gente não está a falar muito, deve ser como isto, então tipo, a meter a coisa num prisma um bocado estranho, mas também temos que olhar para as coisas tipo, se as pessoas continuam a consumir este produto por este preço, é culpa deles. A empresa só está tipo, ok, eu tenho isto, custa isto. E na minha opinião, isso aplica-se mesmo aos preços dos jogos serem agora 80, 90 euros. Eu não vou dar dinheiro a essas empresas por esse valor. Não vou, de todo. Eu vou esperar E que fique não é uma só. promoção, vou piratear. Eu não me dou esse valor. Ponto final. E é a mesma coisa que eu acho por isso. Enquanto as pessoas continuarem a comprar os jogos da Switch 2 por 90 euros, as coisas vão continuar a acontecer e nada vai mudar. Porque nada vai mudar se nós não pararmos de suportar estas práticas tirânicas destas empresas. É É. fácil, é tão simples de resolver. Mas as pessoas não E, conseguem. O meu Game Pass, o meu Legend of Zelda 4 HD Remaster. HD Eu acho, Remaster. e eu acho que no caso do Game Pass, não é só o fator preço, é também a irreal, o quão irreal é a promessa que eles fazem. Eu não sei se isto era uma coisa que eles já tinham ou se foi uma coisa que eles usaram para justificar o aumento do preço, mas prometem-te tipo 75 exclusivos launch titles, bajoras num ano, assim, uma meta completamente uh, irrealista sequer com o próprio historial deles ou com o próprio historial de alguém, tipo, nem a Microsoft, nem a Sony, nem quem quer que seja no pico dos seus poderes alguma vez fez um número sequer tal que se parecesse com isso. Portanto, é isso, não é só o aumento do preço, mas é um bocado ainda acreditar naquilo que eles prometem que mesmo depois, mesmo com o historial recente da Microsoft de andar a fechar estúdios com jogos com sucesso e etc e coisa e não sei o quê, é um bocado ainda irem na cantiga do bandido, que aumentamos o preço e mandamos com o boda os vossos estúdios favoritos, mas confiem em nós, tipo, we're the shit. E isso também, sinceramente, é um tema que tem pano para mangas e podemos no futuro ter um episódio dedicado a esse tema, porque acho que ninguém, sinceramente, neste momento está ileso de serem. Neste momento, todas as empresas estão a ser os vilões da indústria, estão todos a ser Sim, uns pieces of shit. Os únicos heróis que ainda temos neste momento são os indies, sim. que é a única coisa que está a trazer ainda um bocadinho de levidade e de esperança, que isto não se tornou só uma big money machine que só pensa em lucros e já não há tipo brilho pela criatividade e por desafios e cenas diferentes e off-meta. É tudo só cookie cutter, money making machines, live service games, bullshit. Por isso, yeah.
poderemos. Exato, muito de justificar estes aumentos de preços e os preços ridículos que estavas a dizer passa muito do cost of game development, e é verdade, tipo, o custo destas grandes produções aumentou Ninguém, bastante, ninguém, mas é só ninguém lhes porque a manda. própria escala, Ninguém exato, lhes manda porque eles fazer próprios jogos com aumentaram a esta escala. escala, meu. Ninguém lhes Porque ao mesmo pediu. tempo que isso acontece, tu tens, ainda agora saíram mais dois ou três, tipo jogos indies feitos por um gajo que vendem gangbusters, vendem 2 milhões numa Feitos por semana uma porque pessoa, são meu. fun, são fun. Agora Sim, saiu o que Mega tipo. Bonk e aquele jogo aquele roguelike de slot machine que também saiu Também agora, já ouvi falar, já juntaram os ainda não vi palavras da nada vida e sobre não sei o isso. quê. Já vejo esta bué da gente a falar do Mega Bonk e desse das slot machines. Portanto, É tipo, assim, não podes querer justificar as produções e os preços megalómanos quando não. essas coisas existem. E tiveste a Capcom, por exemplo, fez uma cena fixe. Eles lançaram um jogo ano passado que podes considerar que é tipo um single A ou double A game, em que literalmente é um jogo que podia ter acabadinho de sair na PS2 na altura. Tipo, super fora, estética bué diferente, bué única, e é literalmente um, mecanicamente é só um Tower Defense game. É só um Tower Defense game. A premissa é tão simples. É um Tower Defense, mas com uma cena bué tipo Japão antigo, bué fantasiosa, bué tipo um, bué os estúdios Ghibli com uma mistura um bocado de Okami lá para o meio. Eles disseram só tipo, façam isto, damos estes, não vamos gastar tanto dinheiro nisto, mas façam uma cena diferente e o jogo é tão fixe. Joguei-o Yeah. por acaso no Game Pass, olha, paguei um mês só para jogar esse jogo. E quando tiver na Steam mais baratucho vou querer comprar porque curti bué. E é só um Tower Defense. E tipo, Yeah. diverti-me bué. E o conceito ou o selling point da Microsoft comprar estes estúdios todos e não sei quem, né? Supostamente a promessa era essa, mas depois rapidamente começaram a fechá-los todos, os Tango Gameworks de vida, fecharam-nos todos porque, lá está, porque por um lado reconhecem que há espaço para isso e que isso tem o seu sucesso, o espaço single A, double A, não sei o quê, né? Mas parece que estas empresas megalómanas são um one-trick pony, só sabem a única coisa que sabem fazer é investir 500 milhões para sacar 700 milhões. E depois se o jogo não vende 30 zilhões de dinheiro, mesmo que o jogo tenha sido grande sucesso e criticamente aclamado, como foi o jogo da Tango, o Rush, ajuda-me. Vais-te lembrar tu que eu não me lembro. Caraca, se foi dos meus jogos favoritos e Também. estou. Caraca, o Wi-Fi Rush. Tipo, Pronto, obrigado. está se calhar no meu top 3 ou 5 desta geração como o jogo favorito para mim desta geração por ser tão diferente e tão único. E depois, olha, vamos fechar o estúdio. Não. Porque não vendeu 30 zilhões como os Call of Duty. Mas pronto, isso será com certeza tema para falarmos dos vilões desta indústria e como as coisas mudaram e porquê para outro episódio. Uh, por hoje já tivemos aqui um bom bocadinho a falar, até mais do que esperava que a gente conseguisse falar, porque a gente até se consegue esticar a falar sem grande stress, sem grande struggle em conversa, o que É. vai se calhar ser bom ou ser mau, vamos ver. Obrigado a quem estiver a ouvir o podcast e com certeza que nos acompanhe, dar o like, o subscribe, aquela lenga-lenga toda que vocês já conhecem e que eu também não me quero esticar muito com isso. E vemos aqui outra vez neste lindo Windows 95 para a próxima vez. Tchau, tchau. Beijinhos, sois lindos. Beijinhos.